Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Provérbios e Vida Sentimental. Hoje é dia 10 e nós vamos ler Provérbios capítulo 10. E Provérbios capítulo 10, nós vamos dar um foco no tema das conversas. A apresentação. Nós começamos no dia 1º desse mês de junho a fazer a leitura de Provérbios com foco na vida sentimental. E Provérbios do capítulo 1 até o capítulo 9 é uma unidade. Salomão fala como um pai ensinando um filho com discursos longos, trazendo convites da sabedoria, alertas contra a insensatez, a mulher adúltera e escolhas de vida. Então, essa primeira parte de Provérbios foi uma jornada cuja pergunta principal é: como escolher bem um relacionamento? Nós, fazendo aqui a apresentação da fase 1 da série, de Provérbios 1 até Provérbios 9, nós passamos pela seguinte jornada. No dia 1º de junho, nós lemos Provérbios capítulo 1, e nós usamos o símbolo do coração. Nós dissemos: não entregue o seu coração para qualquer pessoa. Fizemos o destaque do versículo 7 do capítulo 1 que diz: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E nós comentamos que você só deve entregar a sua vida, o seu coração, para alguém que tem o temor ao Senhor. Entregar o coração a qualquer pessoa que não tem relacionamento com Deus e que não prioriza a Deus é o mesmo que entregar a sua vida para um relacionamento duvidoso. No dia 2, nós lemos Provérbios, capítulo 2. Nós usamos o símbolo de uma lupa, porque Provérbios, capítulo 2, fala sobre prestar atenção, sobre os que praticam o bem e caminham nos caminhos direitos, e desviar-se daqueles que andam por caminhos tortos. Então nós demos uma ênfase para o caráter. No dia 3, nós fizemos a leitura de Provérbios capítulo 3. Nós usamos o símbolo de uma bússola e nós apresentamos a importância de buscar a direção em Deus. Nós colocamos como título: entregue os seus sentimentos a Deus, porque Provérbios capítulo 3 tem o versículo 5 como um dos versículos principais, que diz: confia ao Senhor os teus caminhos e não se estribe no seu próprio entendimento, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. E nós apontamos: a bússola do cristão está em entregar o seu coração, no caso da vida sentimental, entregar os seus sentimentos para Deus. No dia 4, nós falamos a respeito da proteção do coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Nós usamos como símbolo o escudo, que devemos proteger o coração. No dia 5, nós colocamos como símbolo uma aliança, porque Provérbios 5 fala sobre a fidelidade, fala dos perigos do adultério e do valor da fidelidade para o bom relacionamento conjugal. No capítulo 6, nós usamos o símbolo de um alerta, porque o capítulo 6 alerta contra a fiança, o empréstimo de dinheiro, contra a preguiça, contra as pessoas que são perversas, que praticam a maldade, que usam os olhos piscando, fazem sinais com os dedos, fazem sinais com os pés para armar ciladas contra o próximo. E Provérbios 6 fala que existem 7 coisas que Deus não gosta: o orgulho, a língua mentirosa, o coração que maquina o mal, as mãos que derramam sangue, a língua mentirosa, os pés que se apressam para fazer o mal
e aqueles que criam a divisão, o conflito que separam os irmãos. E, por fim, o capítulo 6 traz um alerta contra o adultério, dizendo que aquele que sai com uma pessoa que já está casada é falto de juízo e não entende que corre o risco da sua morte. No dia 7, nós fizemos a leitura de Provérbios 7. Nós usamos como símbolo uma máscara, porque em Provérbios, no capítulo 7, existe o relato de uma mulher casada que sai da sua casa, encontra um jovem no caminho e agarra esse jovem, dá-lhe um beijo no rosto e diz a ele: eu paguei os meus votos, eu fiz as minhas ofertas pacíficas a Deus, e o meu marido não está em casa. Então, podemos nos deitar porque ele levou um saco de dinheiro e só vai voltar no dia determinado, não haverá perigo algum. Então, Provérbios capítulo 7 fala sobre as armadilhas que podem surgir no meio do caminho. Depois nós lemos Provérbios capítulo 8 no dia 8. Nós usamos como símbolo uma coroa, porque nós comentamos que Provérbios 8 apresenta a sabedoria convidando a todos para receberem dela. E nós comentamos que todo aquele que escolhe primeiro a sabedoria tem mais condições de fazer uma boa escolha. E ontem nós lemos Provérbios capítulo 9, nós colocamos como símbolo uma mesa. Nós colocamos como símbolo aqui um prato com um garfo e uma faca representando um banquete. E nós falamos que Provérbios capítulo 9, a sabedoria apresenta o seu banquete e do outro lado a tolice, que é representada pela mulher insensata, pela mulher que é tola, que convida também para a sua mesa. Então existem duas mesas e nós comentamos qual mesa escolher. Cada pessoa escolhe a mesa em que quer se sentar. Então você percebe nessa jornada, olhando aqui na tela, que todos os 9 primeiros capítulos de Provérbios são uma caminhada, um trajeto em que a pessoa deve cuidar do coração, deve observar o caráter, deve se guiar pela bússola dos caminhos do Senhor, deve proteger o seu coração, deve guardar a sua aliança, o seu pacto com Deus primeiramente e com o seu par. Depois ela deve estar alerta em relação aos perigos que podem surgir no caminho, deve estar atenta, fugir das armadilhas, deve escolher primeiramente a sabedoria e deve escolher o banquete da sabedoria. Agora, ainda na apresentação, a partir de Provérbios capítulo 10, que nós vamos ler hoje, dia 10, o livro de Provérbios muda completamente. Não existe mais nenhum capítulo que trata só de um tema. Nós vimos nos primeiros capítulos que, por exemplo, o capítulo 1 fala de maneira dedicada sobre o temor ao Senhor. O capítulo 7 é todo dedicado a contar a história da mulher que faz uma proposta para um jovem de adultério. O capítulo 8, todo ele fala sobre o convite da sabedoria. O capítulo 9 é totalmente dedicado a mostrar os banquetes da sabedoria e do outro lado da tolice. Agora, a partir do capítulo 10 de Provérbios, o livro sofre uma mudança. Não existe mais nenhum capítulo que trata só de um tema. Ficam para trás as grandes metáforas de banquetes e conversas longas sobre adultério e esquinas escuras, que são tratadas em Provérbios 5 e Provérbios 7, e passamos a ter dezenas de sentenças curtas, diretas e profundas sobre o cotidiano, sobre vários assuntos, como as nossas palavras, o trabalho, a riqueza, a honestidade, as amizades, a família, o caráter, a prudência, a justiça.
mas existe um tema geral para a segunda parte de Provérbios, que é a sabedoria para o dia a dia dos relacionamentos. Então, a apresentação aqui, ainda na apresentação, a fase 2 da série de Provérbios vai de Provérbios 10 até Provérbios 31. E agora a pergunta muda. Não é mais como escolher bem um relacionamento. Nos capítulos 1 ao 9, nós temos uma primeira fase do estudo de Provérbios. E nessa primeira fase do capítulo 1 ao 9 é como escolher bem um relacionamento. Agora, do capítulo 10 até o último capítulo, que é o capítulo 31, passa a ser como viver um relacionamento sábio todos os dias. Então, olhando aqui na tela, nós vamos ver qual é a progressão dessa série. No dia 1º, nós tratamos do tema Não entregue seu coração. No dia 2, não se apaixone antes de observar isso. O isso que nós falamos no dia 2 é o caráter. No dia 3, entregue seus sentimentos a Deus. Usamos uma bússola, porque devemos confiar totalmente em Deus. Na vida sentimental, devemos entregar os nossos sentimentos a Ele. No dia 4, falamos sobre proteja o coração. No dia 5, não troque o certo pelo provisório. O capítulo 5 fala sobre a importância da fidelidade, sobre a aliança. O dia 6, não ignore estes sinais. Usamos como símbolo um alerta, e os sinais são o empréstimo de dinheiro, pessoas que administram mal os seus recursos, são pessoas que vão trazer problemas para dentro do relacionamento conjugal. Pessoas que são preguiçosas, pessoas que praticam a maldade, pessoas que são orgulhosas, mentirosas, que se apressam para fazer o mal, cujas mãos derramam sangue, que são testemunhas falsas e que separam as pessoas, e aqueles que praticam a infidelidade. Aí depois no dia 7, nós estudamos sobre nem tudo que parece amor é amor. É a mulher que aparece no caminho do jovem e faz para ele uma proposta dizendo que pagou seus votos com Deus, dando a impressão, a aparência de que estava com Deus, mas na verdade usando uma máscara, pois não tinha nenhum pacto com Deus. No dia 8, nós estudamos sobre a melhor escolha para a sua vida sentimental, que é a sabedoria, que é a coroa, porque com a sabedoria decide-se bem. E ontem nós lemos sobre o banquete da sabedoria ou a mesa da ilusão. Hoje nós vamos entrar no dia 10 e o tema principal é as suas palavras estão construindo ou destruindo. Estamos usando como símbolo uma caixa de diálogo. Entre o casal deve haver diálogo. Um solteiro que busca alguém para um relacionamento também precisa ter boas palavras, precisa saber o que dizer, o que falar, o que buscar, como prestar atenção nas palavras da pessoa com quem está conversando, buscando um relacionamento. Uma caixa de diálogo é o que mostra o dia 10. Então, o tema geral da segunda sessão, a segunda sessão aqui nós estamos nos referindo a Provérbios, capítulo 10 até o 31. É a sabedoria para o dia a dia dos relacionamentos. Por quê? Por que é esse tema? Sabedoria para o dia a dia dos relacionamentos. Porque os capítulos agora, do 10 até o 31, são muito mais práticos. Provérbios capítulo 10, quando nós lemos esse capítulo, nós vamos ver que o assunto que aparece repetidamente é a boca, as palavras, o que sai dos lábios, o justo fala de um jeito e o tolo fala de outro. Então, o tema geral aqui, a sabedoria para o dia a dia dos relacionamentos, nos capítulos 1 ao 9, aqui nós estamos fazendo uma revisão. Nos capítulos 1 ao 9, a série tratou muito de escolher bem, observar o caráter, evitar armadilhas, buscar sabedoria, proteger o coração. E agora, em Provérbios 10, o foco muda de quem eu escolho para quem eu estou me tornando. E as palavras são um dos primeiros indicadores disso. Então, enquanto os capítulos 1 ao 9 estavam falando sobre preste atenção em relação a esse assunto,
preste atenção em relação ao caráter, preste atenção em relação às armadilhas, preste atenção e busque a sabedoria, preste atenção e proteja o seu coração. Todas essas questões é quem eu escolho, como eu escolho. Nos capítulos 1 ao 9 é como que eu faço para escolher alguém. Eu preciso observar essas coisas. Quem eu escolho? Quando eu estou procurando alguém, eu preciso prestar atenção nessas coisas. Agora, do capítulo 10 para frente é quem eu estou me tornando. Porque se eu quero ter um relacionamento, eu também preciso prestar atenção em quem eu me torno. Então, perceba a transição da primeira sessão. A primeira sessão são os capítulos 1 ao 9, para a segunda sessão, que é dos capítulos 10 ao 31. Em Provérbios 9, nós vemos qual a mesa que está alimentando a sua vida. Esse foi o último capítulo que nós lemos da primeira sessão. O capítulo 9 fala do banquete da sabedoria e do outro lado tem a mesa da tolice. E agora Provérbios 10 vai trazer uma resposta. O que está saindo da sua boca? Ou em termos da vida sentimental, depois de escolher a mesa certa, você precisa aprender a conversar de forma sábia. Isso passa por um processo de aprendizagem. Então agora vamos entrar no primeiro bloco do nosso estudo de Provérbios. O bloco 1, nós dividimos Provérbios capítulo 10 em 3 blocos. Tem um dos blocos que foca muito na questão da boca, das palavras, que o justo fala de um jeito, o tolo fala de outro jeito. Esse é o ponto principal de Provérbios 10, mas ele não é o ponto único. Lembre que aquilo que nós falamos na apresentação, a partir do capítulo 10 até o final, os capítulos têm dezenas de sentenças curtas e de sentenças que falam a respeito do cotidiano. Mas em cada capítulo você consegue visualizar alguns temas que se destacam mais. Especialmente o capítulo 10, o tema que se destaca mais é a questão da boca, das palavras, do justo que fala de um jeito e do tolo que fala de outro jeito. Mas tem outros assuntos, como nós vamos ver agora. O bloco 1, por exemplo, ele fala sobre o legado familiar, a lei da colheita e as fontes de vida. Nós vamos ler os versículos 1 ao 11. E nesses versículos 1 ao 11, já lendo aqui o resumo da mensagem central, nós temos que a mensagem central desse primeiro bloco é que a integridade nas ações, a maturidade individual e a responsabilidade no cotidiano constroem a estabilidade e ditam o ambiente emocional de todo lar. Ninguém erra ou acerta isolado, seja na administração dos bens, nos versos 2 ao 5 vamos ler sobre isso, na retidão de caráter, nos versos 6 ao 9, ou na forma de se comunicar, nos versos 10 ao 11, a nossa conduta diária gera alegria e segurança ou traz escassez, vergonha e profunda dor para a nossa família. Então vamos agora para a leitura da Bíblia. Vamos ler Provérbios, capítulo 10, versículos 1 ao 11. Provérbios, capítulo 10, lendo na Almeida, revista e corrigida, no verso 1 nos diz: Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Nesse primeiro versículo, nós já vemos a importância de que todas as pessoas dentro da família estejam bem. É necessário que o pai, a mãe, zele pelo cuidado do seu filho, pelo cuidado para que exista harmonia dentro de casa. Uma casa que não traz a educação dos filhos pode ser uma casa disfuncional. A educação dos filhos é fundamental para que exista uma boa vida sentimental. Verso 2: Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Esse versículo fala sobre a importância da honestidade. E o verso 3: O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. Aquele que é justo,
que anda na verdade, na correção, na justiça, Deus promete cuidar da alma do justo, trazendo para ele aquilo que ele necessita. O verso 4: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Verso 5: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega, cega é a colheita, é filho que envergonha. Então percebemos que os versos 4 e 5 falam a respeito da diligência no trabalho. O verso 4 fala que aquele que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. E o verso 5, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na colheita é filho que envergonha. Os dois versículos estão falando sobre a importância da produtividade, de trabalhar com diligência, de fazer o que tem que ser feito em cada etapa. O verso 6 fala: bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Nós colocamos esse versículo em destaque porque todos os versículos aqui de Provérbios 10 que falam sobre as palavras, sobre a boca, estão pintados nessa cor de laranja. E nós fizemos isso só para mostrar como existem muitos versículos no capítulo 10 que falam sobre esse assunto. O versículo 6 fala sobre isso, que bênçãos há sobre a cabeça do justo, o justo recebe as bênçãos de Deus, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Os ímpios tomam o caminho torto e eles tropeçam, e quando eles tropeçam, a boca deles começa a falar sobre maldição. Eles começam a dizer: nada dá certo na minha vida. Eles fazem as coisas erradas, as coisas não dão certo, e depois o que sobra na boca deles, como palavras que eles dizem, são palavras de violência, palavras de ataques para aqueles que conseguem avançar e prosperar, palavras de maldição, dizendo que nada na vida deles dá certo, mas é porque eles praticam a impiedade. Aí o verso 7: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Aqueles que andam na justiça são bem lembrados, lembrados como justos. Agora os ímpios têm uma baixa reputação, uma péssima reputação. O verso 8: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado. Esse versículo está em destaque na cor laranja porque paurador significa falador. Então o verso 8, ele diz: o sábio de coração aceita os mandamentos. Aquele que é sábio aceita a correção, aceita ser corrigido e muda sua rota. Agora, o louco é aquele que fala demais. O louco paurador significa o louco que fala demais será transtornado. Transtornado significa que será confundido. A palavra transtornado significa a pessoa que olha esperando um resultado, mas quando ela vê o que conseguiu como resultado, ela fica frustrada. Ela olha com aquele rosto de não deu certo, com aquele rosto de eu esperava mais. Então o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador, o que só fala demais, será transtornado. Ele será frustrado, ele será confundido na sua esperança. Ele vai olhar o resultado esperado e ele não vai ver o que ele espera. Porque ele só fala muito, mas não faz o que tem que ser feito. Aí o verso: mas o sábio, ao contrário, sábio de coração, ele aceita os mandamentos. Agora o verso 9: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O 9 está dizendo: quem anda em sinceridade. A palavra sinceridade vem de sincero. Sincero vem de sem cera. Sem cera lembra as pessoas que trabalham com os vasos, que quando o vaso recebe uma trinca, eles pegam a cera, passam no vaso para esconder as trincas que aquele vaso tem. Mas, por mais que se coloque cera nas trincas, quando você enche o vaso com água, aquela água escorre pela trinca. Então, a palavra sincero
significa ser íntegro, significa comparecer a Deus, diante de Deus, fechando as trincas, confessando os pecados para ser completamente reparado. Nós somos vasos na mão de Deus. Deus quer nos encher com o seu azeite que representa o seu Espírito Santo, a sua presença. Se nós não andamos em sinceridade, mas escondemos com cera as coisas erradas e não mudamos de vida, então andamos em insegurança. Agora, quem anda em sinceridade, corrige os seus erros, as suas falhas, fecha completamente as suas rachaduras, anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos, aquele que anda por caminho torto será conhecido, quer dizer, ele vai tropeçar. As pessoas vão perceber os seus erros. Em algum momento, ela vai fracassar. Então, o verso 9 está dizendo: é importante cuidar da integridade, é importante corrigir o que precisa ser corrigido. O verso 10: o que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. Então, o que acena com os olhos é aquele que faz sinais com os olhos, é aquele que se junta com outras pessoas para dar golpes, para enganar, trapacear, mentir, criar estratégias contra o seu próximo. E o tolo de lábios será transtornado. Aquele que não cuida daquilo que diz será confundido, não chegará ao seu resultado. O tolo de lábios é aquele que fala bobagens, fala tolices. E uma pessoa que é tola de lábios é uma pessoa que desonra o próximo, mas também é a pessoa que desonra a si mesma. Aquela pessoa que diz: eu não posso, eu não consigo, eu não nasci para isso, eu não mereço isso. Essa pessoa que diz palavras negativas sobre si própria é tola de lábios. Ela está falando palavras que fazem com que ela fique embaixo, com que ela não cresça, com que ela não prospere. Ao invés de dizer palavras negativas, a pessoa deve dizer que eu vou até o Senhor, Deus me ajudará, eu me levantarei porque o Senhor estará na minha frente, o Senhor vai comigo. E o verso 11: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então, o justo, ele usa a sua boca para falar a respeito dos mandamentos de Deus. Ele anda justo com os mandamentos de Deus. Quando nós falamos de justo, podemos lembrar de uma roupa justa, que é colada ao corpo. O justo, ele anda colado com os mandamentos. Então, ele fala a respeito dos mandamentos de Deus e dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, a boca do justo traz vida, é um manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Os ímpios erram, tropeçam, se decepcionam e só têm violência para falar pelas suas bocas, pelos seus lábios, só palavras de violência. Então, voltando aqui na nossa tela do bloco 1, nós vimos que o resumo da mensagem central é que, desse primeiro bloco, é que a integridade nas ações, a maturidade individual e a responsabilidade no cotidiano constroem a estabilidade e ditam o ambiente emocional de todo lar. Ninguém erra ou acerta isolado, seja na administração dos bens, devemos agir com honestidade, devemos ser diligentes, fugindo da preguiça, na retidão de caráter, os versos 6 ao 9, ou na forma de se comunicar, a forma de falar, os versos 10 e 11. A nossa conduta diária gera alegria e segurança ou traz escassez, vergonha e profunda dor para a nossa família. Os principais ensinamentos espirituais que vimos: primeiro ensinamento, a interdependência emocional no lar. No verso 1, o comportamento de um membro da casa afeta diretamente o estado emocional dos outros. Atitudes sábias geram alegria, a tolice gera fardo e exaustão. Nós vimos no versículo 1 que o filho sábio, ele traz alegria para a casa, mas o filho que é tolo traz a tristeza para a sua mãe. Então, nesse primeiro ensinamento, cuidado com os filhos.
O cuidado com cada pessoa dentro de casa é importante para uma boa vida sentimental. Existe uma interdependência, existe uma dependência entre todos dentro de casa. O segundo ensinamento é provisão e honestidade, os versos 2 ao 5. Ganhar a vida de forma enganosa ou se entregar à preguiça atrai a ruína. Deus honra e sustenta a alma do justo, que trabalha com diligência. E o terceiro ensinamento é sobre integridade e transparência, os versos 6 a 11. Quem caminha na verdade não precisa ter medo de ser desmascarado, e a sua boca se torna um canal de refrigério, uma fonte de vida, como nós lemos lá, um manancial de vida, para quem está ao seu redor. Enquanto o perverso espalha dores por onde passa, e como nós vimos, a sua boca fica cheia de violência. Agora, aplicações para o mundo atual. A primeira aplicação é que existe o desafio das famílias reconstituídas. A realidade atual das igrejas mostra uma multidão de solteiros se envolvendo com pessoas que já têm filhos de relacionamentos passados. O mundo moderno romantiza essa união sem alertar para o fato de que você assume uma bagagem familiar inteira. Isso inclui a convivência com o pai ou a mãe biológica da criança e as dores de lares que foram partidos, exigindo uma maturidade extrema dos adultos para guiar esses filhos na sabedoria. Então aqui nós estamos falando a respeito de solteiros que dentro das igrejas se envolvem, se relacionam com pessoas que já tiveram um outro relacionamento anterior e que já têm filhos desse outro relacionamento. Um solteiro deve pensar bem se está disposto a lidar com o enfrentamento do ex-marido, da ex-mulher, da pessoa que tem um filho. Isso muitas vezes é romantizado dizendo assim, não há problema algum, mas é preciso estar pronto para o enfrentamento dessa situação. Como ficou o término do relacionamento anterior? Agora, uma segunda aplicação para o mundo atual é a cultura do imediatismo e do ganho fácil. No mundo atual, as redes sociais vendem a ilusão do enriquecimento sem esforço, do sucesso instantâneo e da fuga das responsabilidades cotidianas. Provérbios 10 nos puxa para o chão da realidade. O sustento de uma casa e a criação de um legado familiar firme exigem constância, trabalho honesto e prontidão para agir no tempo certo, rejeitando as ilusões das facilidades modernas. Então aqui estamos falando a respeito das propagandas do marketing digital. Muitas pessoas dizem, você pode ficar rico desse jeito ou daquele jeito. Oferecem muitas soluções que são milagrosas, que são rápidas, mas apenas para tomar o dinheiro de pessoas que pagam cursos, pagam treinamentos e vivem iludidas de que podem obter a provisão para sua casa, para sua família, sem um trabalho que seja realmente efetivo, que traga a provisão. O capítulo 10 fala nos versículos 4 e 5 sobre a importância de ajuntar com diligência e de prestar atenção no trabalho. É importante a constância, o trabalho honesto e a prontidão. Agora, aplicações para a vida sentimental. Para os solteiros com relação à escolha, observe como seu pretendente se comporta em relação ao trabalho, aos estudos e aos próprios pais. Alguém que é preguiçoso, que vive encostado e que traz desgosto para a mãe, que é o versículo 1, falamos a respeito da importância do filho, que respeita e honra o seu pai, o do filho que é sábio, não vai mudar magicamente depois do casamento. Busque alguém diligente e que sabe, como diz o texto, ajuntar no verão e tem senso de responsabilidade. Ainda para os solteiros com relação à escolha, avalie a bagagem antes de entrar. Se você é solteiro ou solteira e está interessado ou interessada em alguém que já tem filhos, entenda que o namoro precisa de uma dose tripla de maturidade. Você precisa observar como essa pessoa exerce a paternidade ou a maternidade. Se ela é negligente com o próprio filho, ela não será uma boa parceira para você.
Então aqui a pessoa tem que cuidar de si mesma, tem que cuidar da pessoa, tem que ver como a pessoa cuida do filho, como cuida da filha, e ainda tem que prestar atenção em como é o relacionamento com o ex ou com a ex, porque existem términos de relacionamento em que o ex ou a ex infernizam, trazem dificuldades, desafios maiores para um relacionamento com essa pessoa. Um outro assunto sobre o solteiro, sobre a escolha, é o teste da realidade. Não entre na relação achando que o amor vai apagar as marcas do passado. Você terá que lidar com o fantasma da convivência com o ex-parceiro, com a ex-parceira dela ou dele, por causa da guarda dos filhos, por causa das pensões, das visitas. Se você tem um coração ciumento, imaturo ou possessivo, não comece um relacionamento assim, pois a loucura de disputar a atenção do seu parceiro com o filho dele vai trazer profunda amargura. Agora, aplicações para a vida sentimental para os noivos. Com relação ao fortalecimento, aproveitem a fase do noivado para alinhar a vida financeira e a rotina de responsabilidades da futura casa. Não entre no casamento esperando que as coisas se organizem sozinhas. A estabilidade de um lar nasce da diligência mútua construída desde agora. Ainda para os noivos no fortalecimento, é preciso ter alinhamento de autoridade antes do altar. Vocês estão na fase de transição. Se você vai se tornar padrasto ou madrasta, entenda seu papel. Você não entra na vida da criança para substituir o pai ou a mãe biológica, mas para ser um referencial de Deus, um porto seguro e um aliado do seu futuro cônjuge. Um outro ponto de fortalecimento para os noivos é: definam os limites educacionais. Antes do casamento, conversem abertamente sobre como será a disciplina da casa. Muitas vezes, o filho, influenciado pela outra casa, do pai ou da mãe biológica, vai testar os seus limites, agir com rejeição ou dizer: você não manda em mim, você não é meu pai, você não é minha mãe. Os noivos precisam decidir agora que, diante desses conflitos, o pai ou a mãe biológico sempre apoiará as regras do lar, estabelecidas pelo casal, sem desautorizar o padrasto ou a madrasta. Então, esses dois ensinamentos aqui dessa tela sobre a questão daqueles que são noivos, que estão no relacionamento com alguém que já tem filhos. Aplicações para a vida sentimental para os casados, para a blindagem. Entendam que a vossa maturidade e as vossas reações afetam diretamente a atmosfera do lar e o coração dos vossos filhos. Protejam a saúde financeira e espiritual da vossa casa, agindo com transparência e esforço conjunto. Pais sábios e trabalhadores geram filhos seguros, como nós lemos ali em Provérbios 10. A importância da honestidade, a importância do trabalho, a importância de usar as palavras de forma saudável dentro de casa. Ainda para os casados na blindagem, quando o filho vira instrumento de guerra. Aqui nós estamos falando daqueles que se casam com pessoas que já têm filhos de outro relacionamento. Então, em muitos casos, o ex ou a ex, que é pai e mãe biológico, usa o filho para trazer intrigas, fofocas ou desestabilizar o seu casamento atual, trazendo costumes e falas da outra casa que precisam ser tratados para manter a santidade do seu lar. Então, às vezes, a pessoa que se casa com alguém que veio para a igreja depois, mas antes de vir para a igreja teve um relacionamento anterior que gerou filhos, e esse relacionamento anterior era com alguém que não é cristão. Esse filho, essa filha, que mora na casa, quando visita o pai, quando visita a mãe, traz hábitos, costumes que não são ligados aos princípios da fé. Então é preciso tratar a respeito desses assuntos, conversando, trazendo a consciência desses filhos sobre a importância da santidade dentro do lar. O segundo ponto aqui, a regra de ouro para o casal: converse bem com a criança que vai receber o padrasto, a madrasta em casa. Não permita a falta de respeito da criança com o par, nem vice-versa.
Como pai, como mãe, converse com seu filho sobre as influências do ex sobre eles, para que não haja tristeza na casa, nem rachaduras na relação. É importante destacar para os filhos que eles terão a sua vida no futuro, mas que a sua relação atual e pessoal não retire o seu amor como pai e como mãe, e que você vai respeitar a escolha futura dele. Então, muitas vezes os filhos não recebem o padrasto, não recebem a madrasta. É necessário ter uma boa conversa, um bom diálogo, mostrar para o filho que essa pessoa, esse parceiro, essa parceira que agora vem para a vida sentimental, para a vida conjugal, será a pessoa que vai estar com você até o final da vida e que ele ou ela, esse filho, essa filha, vai crescer, vai sair e seguir a sua própria vida e que vai ter a sua escolha respeitada por você que é pai, por você que é mãe. Isso faz com que o filho e a filha entenda que ele e ela também vão ter um dia uma vida conjugal, uma vida sentimental. Isso vai despertá-los para o entendimento de que é algo importante para o pai e para a mãe. Agora, entrando no bloco 2, a sabedoria no falar, o domínio próprio e a bênção que enriquece. Vamos ler os versículos 12 ao versículo 22. O resumo da mensagem central é que, nesse segundo bloco, nós temos o termômetro da nossa maturidade e da saúde do nosso lar, que está na nossa capacidade de dominar a língua e de aceitar a repreensão. Salomão nos ensina que falar demais ou guardar rancores ocultos destrói relacionamentos, enquanto o silêncio prudente, o amor que perdoa e o trabalho correto atraem a verdadeira bênção do Senhor, que traz estabilidade integral sem acrescentar dores ou arrependimento. Entrando aqui no texto de Provérbios, capítulo 10, versículo 12, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. 13. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. 14. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. 15. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza, a destruição dos pobres é a sua pobreza. 16. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. 20. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. 21. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos por falta de entendimento morrem. E o 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, lendo esse segundo bloco, do verso 12 até o verso 22, nós vemos o destaque de que o ódio só cria contendas, só desperta divisão, separação. Guardar o ódio no coração acaba arruinando o casamento, arruinando a relação conjugal. Mas o amor cobre todas as transgressões. O amor respeita, o amor quer ver o bem do próximo, o amor fala com respeito, fala procurando chamar o outro à necessidade da mudança. O amor perdoa. Então, o versículo 13, nos lábios, os 13 e o 14, nós vimos aqui nesse segundo bloco vários versículos destacados aqui na cor de laranja, vendo aqui que são vários versículos que falam a respeito da boca, das palavras. Então, o 13, nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falta de entendimento. Versículo 14, os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Versículo 14 diz que os sábios escondem a sabedoria, significa que eles guardam escondido no coração a sabedoria.
para que eles possam sempre tomar boas decisões. Agora, o tolo, ele não guarda a sabedoria no seu coração. Ele fala o que lhe vem na mente. O tolo, ele não se dedica a buscar a sabedoria. Ele abre a boca e começa a falar. Tudo dá errado para mim. Tudo na vida não dá certo. E a boca do tolo é uma destruição. Ele não para pensar e buscar a sabedoria para resolver os problemas. Ele abre a boca e reclama. 15. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. Então, o rico, ele tem fazenda. O rico tem várias fontes de riqueza. O rico é aquele que aprende, cresce, busca sabedoria, busca várias formas de cuidar dos seus negócios. O rico não é só, ele é rico, ele tem riqueza porque ele é diligente. O rico, ele é prudente. Então ele tem na sua fazenda a sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. O pobre é aquele que reclama, é aquele que vive com preguiça, é aquele que não faz o que tem que ser feito no tempo certo, é aquele que o tempo todo reclama. Então a destruição dos pobres é a sua pobreza, a pobreza mental, a pobreza espiritual. Não busca a Deus, não quer saber de Deus. A pobreza é na busca de conhecimento, de sabedoria. E aqui vale um esclarecimento. Tem pessoas que não acreditam em Deus, elas são pobres espiritualmente, porque elas não acreditam em Deus, mas elas têm mentalidade de riqueza. Elas procuram aprender as coisas que existem, elas procuram estudar, elas procuram se esforçar, elas procuram se dedicar. E Deus não vai tirar do ímpio, do ateu, daquele que não acredita em Deus, os benefícios do seu estudo, do seu trabalho. Todos aqueles que plantam, colhem. Todos aqueles que estudam, adquirem o conhecimento. Todos aqueles que se esforçam, que se empenham no trabalho, receberão os benefícios desse trabalho. Uma vez, Jesus disse assim: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, muitas vezes, aqueles que não acreditam em Deus são aqueles que mais se empenham em aprender a prestar um serviço, que aprendem a produzir um produto, que se empenham em prestar o melhor serviço, em realizar o seu melhor no seu trabalho, no serviço ao próximo. Então, eles prosperam. Então, não é porque uma pessoa ora muito, porque ela jejua muito, porque ela conhece a Bíblia de capa a capa, que ela vai ser uma pessoa rica financeiramente. Se a pessoa ficar orando, jejuando, lendo a Bíblia e não fizer a sua parte no trabalho, ela não terá a sua riqueza. Vai depender da ajuda dos outros, porque é necessário ser diligente no trabalho. Nós lemos isso nos versículos 4 e 5, que aquele que ajunta no verão e é prudente vai ter abundância, mas aquele que não ajunta no período da colheita na cega é filho que envergonha. Nós lemos isso no versículo 5. Então, verso 15, a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. Agora, a destruição dos pobres é a sua pobreza. A pobreza mental, a preguiça, a falta de interesse em aprender e conhecer novas coisas, o comodismo, essa pobreza é a destruição dos pobres. Verso 16, a obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. O justo, repetindo, é aquele que anda colado com os mandamentos de Deus. Ele faz o que tem que ser feito, ele vai ser conduzido para a vida. 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O 18 até o 21, nós vimos vários versículos que falam a respeito do cuidado com as nossas palavras, dando um destaque para o 19. Na multidão de palavras não falta transgressão. Quem fala demais sempre acaba dizendo que não deve, mas o que modera os seus lábios é prudente.
Então, aquele que reflete, aquele que pensa antes de falar, é aquele que tem a prudência. O 20 fala que prata escolhida é a língua do justo. O justo escolhe as palavras. Agora, o coração dos ímpios é de nenhum preço. E o 21, os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. E o 22, a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que enriquece. Aqueles que estão no caminho do Senhor recebem a bênção dele e a bênção dele não traz dores. Os principais ensinamentos espirituais aqui desse bloco 2 é o poder restaurador do amor, no verso 12. Enquanto o orgulho e o ódio desenterram erros passados para inflamar discussões, o amor legítimo perdoa, protege e busca a restauração. Depois, o segundo ensinamento é o governo da língua. Nós lemos os versos 14 e depois o 18, o 19, o 20 e o 21. Quem fala sem filtro fatalmente vai pecar e machucar alguém. Verso 19. Guardar ódio com os sorrisos falsos ou usar as palavras para difamar são atitudes que destroem a alma. A palavra do justo deve ser valiosa como prata e capaz de guiar e aconselhar. Verso 21. No verso 22, nós vimos a bênção plena, a verdadeira prosperidade familiar, material, emocional e espiritual vem do Senhor. Ela não gera culpa, pesos ou divórcios, ela traz a paz. Agora, aplicações para o mundo atual. A primeira lição, a urgência de opinar sobre tudo. Na era das mensagens instantâneas, parece haver uma obrigação diária de falar e digitar tudo que vem à mente no calor da emoção, sem qualquer reflexão. Isso tem devastado casamentos por meio de palavras cruéis disparadas em discussões. A palavra de Deus nos ensina o valor sagrado de silenciar, respirar e moderar os lábios. Verso 19. A segunda aplicação para o mundo atual, a cultura do cancelamento e do confronto. Nós vivemos em uma sociedade que se alimenta de apontar o dedo, expor fraquezas alheias e inflamar discussões na internet. O lema atual parece ser suscitar contendas a qualquer custo. A sabedoria, que é Jesus, nos chama a usar o amor para cobrir falhas e buscar a restauração no ambiente em que vivemos. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros, evitando erros. Cuidado com pretendentes que usam, entre aspas, os lábios falsos, o verso 18. Pessoas que cobrem o mau gênio com elogios exagerados no início, mas que mudam completamente quando são contrariadas ou quando deixam a repreensão de lado. Se a pessoa que você está conhecendo fala mal de todo mundo pelas costas, ela difama, ela fará o mesmo com você no futuro. Aplicação para a vida sentimental para os noivos, edificando com palavras. Aproveitem o noivado para aprender a resolver os conflitos sem gritaria ou ofensas. Entesourem sabedoria, do verso 14. Se vocês perceberem que um está machucando o outro com palavras ásperas, corrijam isso agora. Lembrem-se de que a bênção do Senhor para o futuro lar de vocês não trará dores se for construída na base do respeito mútuo. Ainda, aplicações para a vida sentimental para os noivos e casados, o filtro das discussões. Muitos casais transformam o lar em um tribunal, trazendo à tona listas de erros de 10 anos atrás para ferir o parceiro. Verso 12. Conselho prático: adotar os princípios dos versos 12 e 19. Cobrir os erros com amor significa escolher o caminho do perdão. Se os ânimos, vamos lembrar, o versículo 12 fala que o ódio excita contendas, mas o amor encobre as transgressões. E o 19 fala que na multidão de palavras não falta transgressão. Então aqui, adotar os princípios dos versos 12, ter amor, estar disposto a perdoar, e o 19, moderar o que fala, não falar demais, são dois princípios. Cobrir os erros com amor significa escolher o caminho do perdão. Se os ânimos estão exaltados dentro de casa, não continue a briga.
Silencie, modere os lábios, espere acalmar para falar palavras que vão apacentar. O verso 21 fala que os lábios do sábio apacentam a muitos e que vão apacentar o coração do seu cônjuge. Faça da sua boca uma fonte de vida. Nós lemos no texto que a boca dos sábios é como um manancial de vida. E que seja uma boca de fonte de vida e elogios dentro de casa e recuse a violência verbal. Agora nós vamos para o bloco 3, que fala sobre a estabilidade do justo versus a ruína do ímpio. O justo recebe estabilidade, o ímpio sofre a ruína. Nós vamos ler os versículos 23 ao 32. O resumo da mensagem central é que a mensagem central desse terceiro bloco é que o temor ao Senhor, lembrando que temor ao Senhor significa colocá-lo em prioridade, ter o respeito extremo pelo Senhor. O temor ao Senhor constrói alicerces inabaláveis que protegem a vida e o relacionamento diante das piores tempestades. Enquanto o insensato acha divertido cometer desordens, cultivar o medo, a preguiça e a perversidade na fala, colhendo a ruína quando as crises chegam, o íntegro encontra no caminho do Senhor uma fortaleza que blinda a sua esperança, a sua longevidade e o seu lar. Então, nós vamos ler aqui que o insensato ele acha divertido enganar os outros, fazer zombarias e piadas com os outros. E ele acha divertido fazer, lançar brincadeiras que fazem que a outra pessoa fique com medo. O tolo, ele ama a preguiça e a perversidade naquilo que ele fala. E ele colhe a ruína. Agora o íntegro, ele anda no caminho do Senhor. E ele encontra uma fortaleza que blinda a sua esperança, aquilo que ele busca, aquilo que ele espera. Ele recebe longevidade e ele tem o seu lar abençoado. Vamos ler os versos 23 ao 32. Aqui o verso 23. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. Então, para o tolo, ele acha divertido praticar a iniquidade. O tolo acha divertido praticar o mal. Acha divertido ficar na preguiça. Acha divertido zombar dos outros. Acha divertido praticar a maldade. Agora, o homem inteligente, ele acha divertido ser sábio, ser diligente, usar as palavras sábias, resolver os problemas e dar solução diante dos desafios. Verso 24. O temor do ímpio virá sobre ele, ou seja, aquilo que ele tem medo, com certeza vai atingi-lo, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Os justos que obedecem à lei de Deus, o Senhor cumprirá o seu desejo. 25. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Então, o ímpio, assim como uma tempestade vem de uma maneira terrível, inesperada e desaba, o ímpio também. O ímpio pode prosperar por um tempo e achar que vai permanecer, mas de repente ele tropeça como uma tempestade que vem destruindo tudo. De repente ele acaba perdendo tudo que tem. Agora, o justo, ele tem perpétuo fundamento. 26. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Vinagre para os dentes não tem serventia. Fumaça para os olhos atrapalha os olhos. O preguiçoso é assim para aqueles que o mandam. Ele não faz o que tem que ser feito e acaba atrapalhando aqueles que o mandam. 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Aquele que honra a Deus, que obedece aos seus mandamentos, tem longevidade, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Eles praticam a maldade, enganam, de repente se envolvem com uma pessoa casada e acabam perdendo a sua vida, acabam tendo seus dias abreviados. 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Aquilo que o justo espera é alegria, ele vai receber, porque ele é justo,
honra a Deus, no tempo certo ele receberá a colheita daquilo que ele plantou. Agora, a expectativa dos ímpios perecerá. 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. Então, aquele que anda no caminho do Senhor, ele tem fortaleza. Esse caminho é fortaleza para os retos, mas ruína virá para os que praticam iniquidade. 30. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Habitar a terra significa se firmar, se estabelecer. A terra corresponde à nossa vida. O justo nunca será abalado. Isso não quer dizer que o justo não vai passar por dificuldades. O justo passa por algumas dificuldades, mas ele permanece na sua terra. Ele passa pelas suas dificuldades durante o tempo da sua plantação, durante o tempo da sua colheita, mas ele permanece. Agora, os ímpios, eles não habitarão a terra, eles não vão permanecer. Versículo 31. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada, ou seja, não terá raiz, será arrancada. E o 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Vemos que os dois últimos versículos terminam falando sobre a boca do justo, sobre os lábios do justo, e sobre a boca, a língua da perversidade e a boca dos ímpios. Então a boca do justo produz sabedoria e abundância, o 31, mas a língua da perversidade será arrancada, ou seja, quem só fala sobre perversidade, sobre coisas tortas, as suas palavras serão arrancadas, as suas palavras não terão valor, as suas palavras serão reconhecidas como palavras que não prestam, palavras negativas, palavras que trazem a ruína. Agora o 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, o justo sabe o que deve dizer a cada circunstância, para cada momento. Mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. A boca dos que fazem o mal só fala de perversidades. Então, voltando aqui para o bloco 3, a mensagem central desse terceiro bloco é que o temor ao Senhor constrói alicerces inabaláveis que protegem a vida e o relacionamento diante das piores tempestades, enquanto o insensato acha divertido cometer desordens, cultivar o medo, a preguiça e a perversidade na fala, colhendo a ruína quando as crises chegam, o íntegro encontra no caminho do Senhor uma fortaleza que blinda a sua esperança e a sua longevidade e o seu lar. Então, aquele que faz o mal, que fala a respeito do mal, que acha divertido fazer as coisas erradas e que acha divertido ficar no caminho da preguiça, no tempo da crise, no tempo da ruína, ele não tem como resistir. Ele tropeça, ele não tem como permanecer, ele não tem recurso para permanecer. Agora, os principais ensinamentos espirituais. Primeiro, o prazer na desordem versus o prazer na sabedoria. O verso 23. O maduro se alegra naquilo que constrói e agrada a Deus, aquele que tem maturidade, que busca sabedoria. Agora, o tolo acha graça na rebeldia e na bagunça moral. Segundo princípio, segundo ensinamento, fundamentos na tempestade, versos 25, 29 e 30. Nas crises e nas lutas, que são as tempestades, elas chegam para todos. A diferença é que a casa construída no caminho do Senhor tem perpétuo fundamento e não desaba. O terceiro ensinamento, o incômodo da preguiça, o verso 26. O preguiçoso é comparado ao vinagre nos dentes e à fumaça nos olhos. Ele causa irritação profunda e atrasa a vida de quem depende dele. E o último ensinamento, a comunicação que agrada, os versos 31 e 32. O justo sabe discernir o que é oportuno e edificante falar, enquanto o ímpio só destila perversidade. Aplicações para o mundo atual. A banalização do erro e do divórcio. Hoje em dia, a sociedade trata a quebra de princípios morais e a destruição de casamentos como entretenimento.
Cometer desordem é divertimento, verso 23. O mundo incentiva as pessoas a pularem de relacionamento em relacionamento sempre que surge uma tempestade. A palavra nos lembra que quem vive assim passa como vento, mas quem tem o temor do Senhor cria raízes profundas. Então, aquele que honra a Deus, ele procura, como nós lemos no bloco anterior, no verso 12, que o ódio excita contendas, mas o amor encobre toda transgressão. Então, aquele que tem o temor do Senhor, ele cuida com o que fala, na maneira como fala, ele traz palavras de sabedoria para falar no tempo certo, com respeito em relação ao seu marido, em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos, cuidando das pessoas dentro da casa, para que a vida sentimental esteja abençoada. Agora, aplicações para a vida sentimental para os solteiros, identificando o alicerce. Não se case com alguém que acha bonito brincar com sentimentos alheios ou que vive em baladas e desordens achando isso divertido, o verso 23. Procure alguém que tenha o temor do Senhor, o verso 27, que seja trabalhador e focado para que você não coloque para dentro da sua vida alguém que será como a fumaça para os seus olhos, o verso 26, e irritando você com preguiça e imaturidade. Para os noivos, preparando o fundamento. O noivado é o momento de cavar fundo e colocar o alicerce na rocha. Se vocês basearem o futuro casamento apenas em atração física ou condições financeiras, a primeira tempestade que fala o verso 25 vai arrastar a relação. Firmem a união de vocês na oração, na palavra e na integridade. Integridade, vamos lembrar, vem de inteiro, de se entregar por completo. O desejo de um casal justo, Deus concede. O verso 24. Agora, para os casados, suportando as tempestades, crises financeiras, enfermidades ou problemas com os filhos chegam para todos os casamentos. Mas se o seu lar estiver fincado no perpétuo fundamento, que diz o verso 25, que é Cristo, vocês não serão abalados. Verso 30. Conselho prático. Avaliem como está a comunicação de vocês nos momentos difíceis. Os seus lábios sabem o que agrada e traz paz para o seu cônjuge, ou vocês têm falado perversidades e lançado farpas? Decidam usar a boca para jorrar sabedoria, trazendo calmaria para dentro de casa quando o mundo lá fora estiver desabando. A mensagem central de Provérbios 10 é que a vida familiar e sentimental não é moldada por grandes eventos isolados, mas pela semeadura diária de nossas atitudes, responsabilidades e principalmente pelo peso das nossas palavras. O capítulo 10 inaugura as sentenças práticas de Salomão, colocando o ser humano diante de duas fontes de sobrevivência emocional. Existe a fonte de vida do justo, que exige o governo da língua, a integridade nos caminhos e a moderação nos momentos de crise, gerando segurança, paz e um lar estruturado, ou a boca do louco, que é a ruína iminente, que se alimenta de fofocas, mentiras ocultas, preguiça e violência verbal, cobrando como preço final a escassez, a vergonha pública e a destruição afetiva. Então, na vida sentimental, as palavras que você decide liberar ou reter determinam se o ambiente do seu lar será um manancial de restauração ou um tribunal de ruína. Uma curiosidade judaica aqui para nós. Existe uma expressão chamada Lashon Hara. E o que é Lashon Hara? É que a verdade pode ser uma Lashon Hara. Lashon Hara significa língua má. Então, muitas pessoas, o primeiro ponto aqui, a verdade que nós falamos a respeito de alguém pode ser uma Lashon Hara. Lashon Hara significa língua má. Então, eu posso dizer assim, aquela pessoa faz isso, isso e isso, e essa pessoa é muito ruim. E pode ser que realmente a pessoa faz isso, que realmente o que eu estou falando é verdade. Só que mesmo quando eu estou falando a verdade a respeito de alguém,
quando eu estou falando sobre ela, aquilo que é mal a respeito dela, eu estou fazendo uma lashon hara. Eu estou tendo língua má. Então aqui o primeiro ponto na tela. A verdade que nós falamos de alguém pode ser lashon hara. Muitas pessoas acham que falar mal só é errado se for mentira, se for calúnia. Mas o conceito de lashon hara deixa claro que, mesmo sendo verdade, falar com tom de crítica, deboche ou intenção de rebaixar o outro é moralmente destrutivo. O segundo ponto aqui, para os judeus, lashon hara é equivalente a matar. A tradição clássica, como os ensinamentos de Shofetz Chaim, compara a maledicência ao assassinato, porque ela destrói a reputação e a dignidade de alguém de forma irreversível. Quando nós falamos a respeito das práticas ruins de alguém, nós estamos, mesmo que seja verdade, nós estamos destruindo a reputação dessa pessoa. Esse é o conceito judaico. E por último, destruição familiar. Críticas a sogros, cunhados, genros e noras minam a confiança mútua e criam barreiras invisíveis no casamento e na vida sentimental. Então, falar mal do genro, falar mal da nora, é falar mal a respeito do próprio filho, a respeito da própria filha. Lembre-se de que depois que uma pessoa se casa, os dois são uma só carne. Então, falar a respeito do genro é falar mal da filha. Falar mal a respeito da nora é falar mal a respeito do filho. Falar mal a respeito dos sogros é falar mal a respeito daqueles que deram origem ao seu marido, à sua esposa. E falar mal a respeito dos filhos para uns e para outros, tudo isso vai gerando uma divisão, uma separação, um ambiente de desconfiança. Então, ainda nessa curiosidade judaica do lashon hara, isso gera a ruína dos laços, falar mal de familiares diretos, sogros, cunhados, genros ou noras quebra os pilares de lealdade necessários para sustentar a estrutura de um lar saudável. Bloqueios afetivos, a maledicência, o falar mal, de maneira repetitiva, cria barreiras psicológicas invisíveis. Ela contamina a percepção do parceiro e extingue a harmonia na vida sentimental do casal. Aquela ideia de sempre destacar o erro do marido, da esposa, sempre ficar apontando o erro, alguma coisa, isso vai minando o relacionamento. Ao invés de ficar o tempo todo criticando, o último ponto aqui da tela, misericórdia e freio. O antídoto contra a ruína é exercitar o silêncio protetor. Olhar as falhas alheias com compaixão preserva o ambiente emocional de quem escolhe não julgar. Quando nós colocamos aqui silêncio protetor, não é que você vai nunca falar a respeito daquele ponto, mas é que você vai separar alguns momentos e quando você for falar, você vai falar num tom de amizade, num tom de aprendizagem, uma forma de falar a respeito de coisas que incomodam você é estabelecer um pacto com seu marido, com a sua esposa, de pegar uma folha de papel e dizer assim: quais são as 3 ou as 2 coisas que mais me incomodam em você? Estar aberto para que o seu par possa apontar aquilo que o incomoda, aquilo que a incomoda, e se prontificar a dizer que quer mudar. É uma forma aberta de trazer uma melhora dentro do relacionamento. Pode existir um pacto entre marido e esposa dizendo assim: vou colocar aqui os 2 pontos que mais gosto de você primeiro, e depois os 2 que eu não gosto. E os 2 preenchem essa folha e trocam essa folha e conversam a respeito desse assunto como uma forma de crescerem juntos. Conclusão geral de Provérbios 10. Número 1. Escolhas afetam a nossa casa. O nosso comportamento molda a alegria ou a dor da nossa família. A diligência constrói. A preguiça e a tolice trazem escassez.
Número 2, a verdade traz segurança. Relacionamentos baseados em máscaras ou mentiras desmoronam. Quem anda em integridade, integridade é por inteiro, caminha seguro e sem medo. Número 3, o poder divino e o trabalho. A bênção do Senhor é o que verdadeiramente enriquece o nosso lar. O verso 22, e ela acompanha aqueles que rejeitam a preguiça e trabalham com honestidade. E número 4, o governo da língua. O termômetro da nossa saúde espiritual e sentimental está na nossa boca. Escolha ser fonte de vida, use o amor para cobrir falhas com perdão e modere suas palavras para proteger o seu lar. Agora é o momento de fazer um apelo e um convite evangelístico. Nós falamos a respeito de Jesus, falamos a respeito de que Ele é o Filho de Deus que morreu por nós para nos salvar. Então, aqui lendo na tela, Jesus Cristo é o nosso perpétuo fundamento. Ele é a rocha que nos mantém de pé quando as tempestades da vida e as crises familiares tentam nos derrubar. Na cruz, ele não usou de lábios falsos. Ele demonstrou seu amor supremo cobrindo todas as nossas transgressões com seu próprio sangue. Se você quer entregar a sua vida e a sua família para essa fortaleza inabalável hoje, faça essa oração comigo. Então aqui está a oração de confissão. Nessa oração que está aqui na tela, você recebe a Jesus como Senhor da sua vida e como seu Salvador. Como Senhor, porque é Ele que vai liderar a sua vida. Você vai estudar a palavra de Deus, vai saber a respeito da vontade de Jesus e vai segui-lo, seguindo nesse passo, como nós vimos nessa meditação em Provérbios 10, você vai receber a bênção na sua vida, a bênção que não traz dores e que enriquece. E aceitando Ele como seu Salvador, você reconhece que precisa do perdão dos seus pecados e que só Ele é aquele que salva, só Ele é aquele que morreu por nós, que foi enviado por Deus e que nos traz a salvação. Com essa oração, você vai receber o Espírito Santo, que é o próprio Deus, morando na sua vida, morando em você. E você vai ter o seu nome escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é o registro de nascimento no reino de Deus. Da mesma forma, quando uma criança nasce, ela tem o seu registro de nascimento, você, quando aceita Jesus, tem o seu registro de nascimento no reino de Deus. O seu nome é anotado no livro da vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que o livro da vida será aberto no dia do julgamento final. Todos os que estiverem com seu nome escrito no livro da vida herdarão o reino dos céus. Então, faça essa oração de confissão comigo agora, entregando a sua vida para Jesus. A Bíblia fala que com o coração se crê, com a boca se confessa. Então, abra o seu coração e creia. Jesus ressuscitou dos mortos por meio de Deus. Deus o ressuscitou dos mortos. E ele vem para me salvar dos meus pecados. Creia no coração nisso e faça a oração confessando a Jesus agora para completar a sua entrega completa a Jesus. Declare essa oração que está aqui na tela comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, procure uma comunidade de fé ou uma igreja que prega que somente Jesus salva. Participe dos estudos da Bíblia para conhecer mais a respeito da vontade de Deus para a sua vida e participe dos cultos de oração. A oração é uma conversa franca e sincera com Deus, onde você pode falar para Ele sobre os seus pontos fracos, sobre as suas dificuldades e também sobre os desejos que você tem no seu coração. Você que está solteiro, você que está solteira, pode pedir a Deus: Senhor, dá um amor na minha vida. Eu quero ter uma pessoa para caminhar comigo nessa vida. Você que está noivo, você que está noiva, trate de resolver as diferenças, as questões. Esse período
é um período de muitas conversas e de alinhamento a respeito dos propósitos que cada um de vocês tem para a vida, para o futuro. E vocês que estão casados, permaneçam com muita cautela em relação à forma como falam um com o outro, tendo bastante consideração, respeito, buscando formas de tratarem daquilo que incomoda um, que incomoda outro, de forma amigável. Você pode usar, como nós falamos, aquela estratégia de pegar uma folha de papel, anotar 2 pontos que mais gosta, 2 pontos que desgosta e tratar como eu posso resolver isso. Peça ajuda para o seu marido. Como você acha que eu posso melhorar? Peça ajuda para a sua esposa. Como você acha que eu posso melhorar? Então, vou deixar aqui no canto superior direito um acesso para os vídeos dessa série. Você que de repente tem interesse em ouvir os capítulos 1 ao 9 e os capítulos que vão ser gravados na sequência, isso tudo está numa playlist chamada Provérbios e Vida Sentimental aqui no canal. E no mês passado nós fizemos um estudo de provérbios na perspectiva do trabalho. Então aqui no canto superior esquerdo eu vou deixar a playlist de provérbios e trabalho. Se você está passando por alguma situação no seu trabalho, quer alguma coisa nova para o seu negócio, fazer uma transição de carreira, mudar de ramo de negócio ou de profissão ou de propósitos nessa área, você pode acompanhar a série Provérbios e Trabalho, que já foi gravada, já tem lá os 31 capítulos de Provérbios com foco nesse assunto. Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu convido você a participar dos próximos dias desse estudo de Provérbios e vida sentimental. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém.